Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, criador de animais há mais de 20 anos, especialista na elaboração e na legalização de criatórios comerciais. Não deixe de deixar o like, se inscrever, deixar seu comentário aí. E hoje a gente resolveu trazer um tema bem interessante. Quais são os desafios do criador de animais no Brasil? Porque a gente fala muito da criação comercial, né? Da necessidade de quem quer viver da criação de animais realmente fazer todo o processo de legalização. Uma vez que a gente tem esse processo sendo permitido ainda no Brasil, né? A gente não sabe até quando essa permissão para a abertura de novos criatórios comerciais realmente ela vai continuar e por quanto tempo, né? Porque isso ele é um ciclo bem meio que vicioso, né, no Brasil. E aí a gente resolveu falar um pouquinho do criador. Quais são os desafios que o criador de animais do Brasil ele passa? Porque são desafios gigantescos, né? Quem cria animais aí, eu estou no mercado aí há mais de 20 anos como criador de animais, né? Primeiro eu sou um criador, a gente lá desde os meus 12, 13 anos, a gente é envolvido com a criação de animais, porque isso é a criação, o criador de animais, ele surge no ambiente familiar. Geralmente, esse gosto pela criação, pela natureza, pelos animais, gostar de estar em contato com os animais, é uma coisa que é passada de pai para filho. Então, eu tinha o meu pai, né, o seu Adão, e ele sempre gostou da criação de passaliniformes, né? Eu lembro que os primeiros passaliniformes que eu conheci em gaiola eram animais silvestres, eram curió, cardeal, azulão. Ele adora esse tipo de animais, né? E ele sempre foi um criador assim muito responsável, né? Eu lembro que ele falava para a gente: eu não quero ver vocês pegando nenhum tipo de animal na natureza, porque esses animais que eu tenho em casa, eles foram criados exclusivamente para essa finalidade. Se você quer ter um animalzinho desse, você tem que esperar chegar à maioridade para você poder conseguir as suas licenças para você poder ter esse animal silvestre. Se você quer ter um animalzinho de estimação, ele falava assim para mim, né? O pai te dá ali um canário belga. E aí foi assim que começou, né? Ele criava os silvestres dele e ele comprou os canários belga para a gente acompanhar, né? Já que ele tinha medo que a gente, como criança, né, não tivesse a responsabilidade de cuidar dos animais dele de gaiola, né? Porque eram os animais caros, eram os animais que ele cuidava com todo amor e carinho, né? Porque todo criador, ele é assim, né? Quando ele é um criador de verdade, ele ama aquilo que ele faz. E eu lembro do meu pai, o olhar do meu pai cuidando dos animais, o olhar do meu pai quando ele perdia um animal morrer, ele ficava dias ruim, sem falar com a gente, triste, né? Quando ele conseguia tirar filhotes, porque a gente está falando de 30 e poucos anos atrás, que ainda a criação de animais era uma arte para a grande maioria. E a gente está falando de uma criação de passeriniformes silvestres. E aí eu lembro que quando eu tinha lá pelos meus 13, 14 anos, ou acho que era 15 anos, eu já tinha meus canarinhos belgas, né, que eu gostava, e meu pai acabou se desiludindo com a criação de silvestres e acabou se desfazendo dos animais dele e nunca mais criou. Aí ele passou a criar somente junto com a gente os canarinhos, né? Os canários belgas, mas não na quantidade que ele criava de animais silvestres. E desde esse momento eu percebi a dificuldade que o criador de animais que gosta da criação passa, né? Porque eu vivi na minha família, meu pai desistindo da atividade, não por causa que a atividade ele não gostasse, ele tinha todas as autorizações, ele tinha as licenças, ele reproduzia e tal, só que no mundo, né, para quem não entende, o mundo dos passeriniformes silvestres, ele é dividido nas pessoas que realmente são criadoras amadoras, que gostam do animal para canto, gostam de ter o dia a dia com a reprodução, ter um ou outro animalzinho ali, porque gosta, né? Mas, assim, o mundo dos passeriniformes
ele é voltado para a competição, né? Ele é voltado para treinamento de canto, fibra, participar de rodas, participar de eventos. E o meu pai não tinha dinheiro para isso, né? E ele acabava vendo que outros vinham até ele, pegavam os pássaros dele, trocavam com ele os animais e acabavam tendo condições de ir para os torneios, acabavam ganhando. Eu lembro que meu pai falava para a gente, o meu xodó, que ele chamava de xodó, né? É o curiosinho dele, foi campeão brasileiro esse ano, mas ninguém sabe que eu fui o campeão brasileiro. E é por isso que eu estou parando. Ele falou bem assim, depois de um tempo que eu fui entender todo esse mercado. Então, o criador pequeno, ele tem dificuldades desde o início da sua formação. E eu conheci muitos, né? Meu pai, ele era uma exceção, porque eu conhecia vários outros amigos do meu pai que cansavam de levar o sapão para o meio do mato para capturar os animais na natureza, colocar em gaiola. Eu meio que convivi no mundo dos passarinheiros, a gente tem de tudo um pouco. Tem as pessoas corretas, tem as pessoas não corretas, as pessoas... Depois de um certo tempo eu fui entender que retirar da natureza o animal é realmente errado, é um crime, né? Porque o animal, quando ele nasce na natureza, ele está livre. E quando ele nasce em cativeiro, ele já teve essa finalidade de estar cativo, né? Estar no seu local. E aí depois, quando eu fui estudar, quando cheguei na faculdade e eu fui fazer biologia, porque eu fui fazer biologia porque eu gostava de animais, por causa desse gosto do meu pai, né? Meu pai gostava de acampar, levar a gente para a pescaria, a criação de animais, levar sempre para a zona rural. E a gente sempre estava em contato com isso, então a gente sempre gostava de bichos, né? Então tá sempre mostrando, meu pai gostava de muito pegar os bichos e mostrar para a gente, né? Eu mostrava as fotos quando ele era criança com o pai dele, né, na década de 60, início da década de 70, né, quando eles moravam no Paraná, derrubando pinheiros e caçavam os animais, e a gente pegou o gosto pelos animais. E aí a gente foi fazer biologia. E no momento que eu estou fazendo biologia, aí eu fui trabalhar com pesquisa, e aí lá dentro da faculdade surgiu a oportunidade de eu trabalhar com animais em jardins zoológicos, trabalhar com pesquisa com animais. A gente trabalhou muito com resgate da fauna, principalmente em regiões de barragem, né, de hidrelétricas. Então a gente fazia o salvamento, então tinha todo um trabalho de reabilitação. Eu fiz um estágio uma vez na faculdade, que a gente chama de estágio não remunerado, né? Dentro de um CETAS, né, era um centro de triagem de animais que eram capturados, que eram retirados da polícia ambiental, né, de pessoas que criavam de forma irregular, de traficantes, animais do tráfico, e a gente trabalhava com a reabilitação. E eu sempre gostei da criação de animais, porque eu vivia com a criação. Então, eu acabei me especializando e acabei montando criatórios comerciais, né, no início. Comecei com canários belgas, depois eu fui para os silvestres, até nós chegarmos ao que a gente está hoje, são mais de 25 anos, com 22 anos de legalização. E aí, nesse período todo, a gente começou, né? A gente convive com... Eu passei pelo mundo da canaricultura, eu passei pelo mundo dos centros de reabilitação, eu passei pelo mundo dos órgãos governamentais, eu passei pelo mundo dos silvestres, dos passarinheiros, e até chegar a parte da legalização, né? Então a gente conseguiu nesse período todo, a gente consegue perceber que os desafios do criador de animais, eles são gigantescos. Eles são desde a cultura intrínseca, dependendo da região, dependendo do modo de criação que o criador ele teve, né? A idade do criador, né? Porque nós temos crianças pequenas que às vezes nos procuram, que querem comprar um animalzinho pet, né? Que querem comprar um animalzinho lá. Eu lembro que eu já tive clientes com 12, 13 anos, que hoje tem 20, 22 anos e já montaram seus próprios criatórios, porque aquele animalzinho de estimação que ele comprou virou uma paixão e ele resolveu investir dinheiro na montagem de um criatório e viver da criação de animais. Então, isso ele acaba com a pessoa que compra um animal de estimação como hobby, ou que ganhou do pai, que ganhou da mãe, e ele vai se apegando, e aí a gente tem fases da nossa vida que a gente é mais apegado, depois a gente se afasta, mas quando você vira um criador, realmente aquilo é de coração, você pode parar, pode voltar,
você pode abandonar, daqui a uns anos você retorna. E a gente tem um problema muito grave, que o criador ele virou meio que uma marca vista de duas formas. Ou ele é um criador, que ele é um traficante, que ele faz maus tratos, que ele não cuida direito, ou ele é um criador extremamente profissional, que realmente usa o seu conhecimento para montar um negócio e viver da criação de animais. E aí a gente tem esse termo que é passado pela mídia de forma errada, que a gente tem dentro dos próprios órgãos governamentais, tanto municipal, estadual, federal. Nós temos pessoas que têm visões diferentes sobre o mundo da criação, o mundo ambiental. Nós temos os ambientalistas ferrenhos contra qualquer tipo de criação em cativeiro, nós temos ambientalistas que são a favor, que veem o lado da questão da preservação, do aumento da quantidade no salvamento de espécies extremamente ameaçadas de extinção. E o criador ele fica ali no meio, né? Dessa parte política entre a parte ambientalista e a parte governamental. E a gente fica meio que formando um elo, né? E o criador ele acaba se reunindo, por isso que surgiram muitas associações, muitos clubes, em que o criador ele se sente bem reunido com outros criadores para trocar ideias, para tentar achar uma solução. Então, o mundo da criação, né, a gente podia ficar falando aqui que os desafios do criador são gigantescos, mas para a gente não se estender. Então, a gente tem problemas, né, que estão desde enraizado, desde o início da criação no Brasil, né, desde a parte legal até a parte legal, e o criador ele está ali. Muitos criadores conseguem entender que a criação de animais é uma atividade que você pode exercer, desde que você exerça com consciência e que você preste muita atenção em quais são as finalidades que você quer com a criação. Se você quer ser um criador que gosta dos animais, gosta de criá-los, gosta de tê-los vários, gosta daquele trato todo dia, gosta dessa parte, tenha os seus animais, mas não vise reprodução. Porque toda vez que você começa a reproduzir, esses animais novos, eles passam a não ter, se você não for um criador autorizado a reproduzir, eles passam a ser ilegais, né? Ou você basta ser um criador amador de passeriniformes, que hoje é uma atividade também que está passando por um problema muito grave no Brasil. A gente tem essas dificuldades, né? Então, eu, como visão de criador, a gente tem a vontade, a gente tem a paixão pela criação, a gente quer fazer a coisa correta, mas, às vezes, a gente trava em 3 pilares básicos. A questão ética: é correto fazer determinadas coisas para você criar um animal? 2, vale a pena você enfrentar todo um processo burocrático para você conseguir ter uma autorização para desenvolver essa sua atividade, se você quer ganhar dinheiro com a criação? Ou, como terceiro, a falta total de esclarecimentos e informações corretas ao criador. Então, a gente tem esses 3 mundos, essas 3 visões, tá? A principal, que eu acho, é a ética. Por quê? A partir dessa ética é que a gente passa a ter o criador consciente e aquele criador que passa a ter um viés ético não muito bom e passa a cometer crimes achando que aquilo não é um crime. Esse é o pior de tudo, né? O pior de tudo é você ter o criador que comete o crime e sabe que está cometendo o crime, ele faz, ele corre o risco, ele sabe que ele está fazendo errado, e aquele que está cometendo o crime e achando que não está errado, que está correto, que está certo, né? Por quê? Por causa da falta de conhecimento, a falta de entendimento sobre o mundo. Porque quando a gente fala em criação de animais, quando você tem um cachorro, você tem um gato, não é um animal? É um animal. Quem cria na fazenda cavalo, boi, porco, um ganso, um pato, galinha, não são animais? São. Teoricamente, você nunca ouviu falar que você não possa ter esses animais, que você não possa botar um cachorrinho, a sua cachorra, acasalou com os cachorros da rua, teve um monte de filhotinho, você teve um monte de filhotinho, que aquilo não é proibido você criar. E você sair dando os filhotes, você deixar isso como uma característica. Ou você fazer de forma errada, porque isso está intrínseco, que animais, a gente convive com eles todo dia, todo mundo tem um cachorro, todo mundo tem um gato. Desde criança, você vai em algumas casas de alguns amigos,
de parentes que têm pássaros em gaiola, que tem papagaios, que tem N tipo de bichos, e você acaba se acostumando que o animal ele é o que você possa ter, que possa criar, você possa... Vamos pegar um exemplo, né? Se você vê um animal, se você gosta de animais, você vê um ninho, né? Uma árvore que foi derrubada com um ninho de passarinho, você pega, tenta tratar, cuidar daqueles filhotes, tentar fazer com que eles sobrevivam, que eles parecerem soltos novamente na natureza, ou você está andando na estrada, um animal foi morto, foi atropelado, até com um filhotinho, você quer levar para casa, você quer amamentar, você quer cuidar. E isso é uma coisa do ser humano gostar e se apegar a animais. E só que o criador ele tem que entender que mesmo a gente gostando disso, quando você pega um animal, por exemplo, nativo, por exemplo, que a mãe morreu ou que caiu da árvore e você levou para sua casa e você está tratando, você está cuidando com a maior da boa vontade do mundo, e você não tem o intuito de ficar com o animal, você tem o intuito de recuperá-lo e para soltá-lo na natureza para ver se ele consiga sobreviver. Você está cometendo um crime porque perante a lei você não pode levar esse animal para sua casa e cuidar dele sem ter uma autorização. Você deveria ter feito o quê? Levado para um órgão ambiental especializado, os CETAS, ou levado para a Polícia Ambiental ou para o IBAMA, e aí esse animal ia ser levado para pessoas, criadores autorizados, que iam cuidar dele. Mas você não pode. Mas a pessoa com autorização poderia. E hoje, como a gente vive num mundo muito globalizado, em que a internet, o celular, todo mundo filma, todo mundo quer aparecer, né? Quer tirar uma foto daquilo que está fazendo, do seu dia a dia, tem muita gente que tem esses animais, que pegam esses animais e começam a tirar foto, tratando, cuidando, e aí acaba acontecendo o que aconteceu essa semana aí, né? Ontem e hoje, muito discutido aí nas nossas redes sociais, do rapaz aqui do Mato Grosso, aqui no meu estado, que estava com um filhote de capivara tirando foto e lá na fazenda dele, que foi autuado de mais de 17 mil reais, o animal foi retirado dele, e na verdade o animal estava na fazenda dele, a mãe morreu e ele ficou tratando o filhote se apegou a ele se apegou, e ele mostrava isso nas redes sociais e gerou um problemaço para ele, sem ele saber. Está errado? Se a gente for começar a fazer uma pesquisa rápida com o pessoal que está nos acompanhando, está errado a pessoa, o IBAMA, ir lá e multar o cara? Na verdade, os caras foram dentro da universidade multar o cara. Descobriram pela rede social. Então, hoje a rede social ela tem esses dois lados, né? E aí isso acontece o tempo todo, vem várias, todo dia vem gente aqui, porque eu tenho loja, né? Comercializo, eu tenho criatório, toda a gente sabe, né? E aí traz os animais para mim e fala, eu não posso pegar o animal, você primeiro tem que levar lá na polícia ambiental. Lá na polícia ambiental eles vão trazer para mim cuidar, mas eu não posso ficar com o animal aqui, porque se eu tiver com o animal aqui, a polícia bater aqui numa fiscalização, e eu não tiver autorização da polícia para estar com esse animal, eu perco as minhas licenças e eu acabo sendo multado. Como criador, a gente fica naquele dilema. Vai fazer o quê? A gente sabe que vai levar para a polícia ambiental não vai cuidar, às vezes vai mandar para outro lugar, ou a pessoa não vai pegar o animal com medo, né? Vai deixar morrer. Então você tem esse viés. Então o criador ele passa por N perrengues, né? E aí, uma vez que ele decidiu que ele gosta, que ele quer criar animais, ele sai adquirindo. Nós temos criadores que gastam o dinheiro que não tem para cuidar do seu animal, para comprar comida, para comprar ração, e que fazem a coisa acontecer, mas eles sabem que eles estão ilegais. Isso a gente vê vários, eu tenho vários clientes na minha loja que criam animais e a gente sabe que esses animais não são legalizados. Mas a gente vê o esforço e o cuidado que eles fazem. O IBAMA vai na casa de todo mundo? Não, não vai. Mas aí quando o criador ele resolve tentar fazer alguma coisa legalizada, ele começa a ter os seus desafios. Quais são os desafios? É saber se ele pode ou não criar determinada espécie. Primeiro, nem todo brasileiro entende de legislação. A gente sabe que tem uma Constituição, que nós sabemos que temos um Congresso, que nós temos leis para tudo, mas elas não são muito claras. Porque as leis para uns elas funcionam, para outros não. E aí a gente fica pensando, lei ambiental não vira nada, é só uma multa e deu. E aí passam a fazer a coisa ilegal, porque não entendem. E a gente não aprende isso na escola. A gente deveria ter, né, uma cadeira na escola, lá na educação básica, na educação fundamental, falando de legislação, explicando o beabá
do que é certo, o que é errado, o que pode ser feito, como é que você tem que agir, porque senão a gente gera cidadãos ou cidadãs, né, totalmente despreocupados com a parte legal, porque a gente não vê essas coisas acontecerem. Na hora que você vira um profissional, que você entra numa faculdade, eu vou fazer um curso de direito. Ah, beleza. Aí você se forma em direito, mas para você poder exercer a função, você tem que passar numa outra prova, você tem que ganhar direito de fazer determinadas situações. Então, a legislação, ela acaba, quando você entra no mercado para abrir uma empresa, para comprar alguma coisa, para revender, você precisa ter autorizações, você precisa estar com a empresa aberta. Eu conheço várias pessoas que abriram a empresa, daqui a pouco vem o órgão fiscalizador por uma denúncia de um vizinho e fecha a empresa e multa, ele nem sabia que ele precisava, tá? Com a empresa aberta, ele está na informalidade. E o mundo da criação é assim, a gente gosta, a gente quer ter um animalzinho, a gente vai, por exemplo, numa loja e compra um animal, mas o cara da loja nem te fala que você precisa ter a nota, que você precisa fazer isso, isso e aquilo. Para você transportar o animal, você tem que ter uma guia de transporte, para isso aqui. Ninguém te fala, eles querem apenas te comercializar o animal, né? Porque muitas lojas até nem são legalizadas. Então a gente tem o mundo da criação, desde que eu me conheço já há mais de 30 anos, trabalhando e realmente vivendo da criação, há 25 anos, a gente vê de tudo um pouco. A gente tem as duas visões, o povo ilegal, o povo que faz as coisas de forma totalmente errada, a gente tem o povo legalizado, e mesmo legalizado ainda cometendo erros, né? Eu conheço vários criadores amadores de passarinhos, cansaram de pegar filhotes no ninho, na natureza, e colocar anel para regulamentar. Cansei de ver criadores cispais pegar animal no mato e colocar anel, adulterar anel, falsificar anel, vender anel, dizer que o animal é legalizado e não é. Então a gente tem esse mundo, né? E as pessoas que não sabem de nada. Tem pessoas que, por exemplo, têm papagaio e nem sabem que ele é proibido ter. Tem gente que tem um animalzinho e nem sabe que é proibido ter. Então, o desafio do criador, eu acho que é um pouco mais de informação. E eu acho que a informação não só para a área de criação, para tudo, né? No Brasil, ela é uma informação errônea, que depois que você se depara com o problema, que você vai buscar se inteirar da lei, aí você vai contratar alguém que entende da lei para tentar te explicar o que você fez de errado e como você vai tentar resolver o problema que já está ali. Então, o que falta muito é informação, o que falta é muito entendimento. Mas o que a gente não pode aceitar, em hipótese alguma, que esse é o principal desafio, a falta de informação, a falta do conhecimento. E depois que você adquire o conhecimento, que você já tem o entendimento, que você já é uma pessoa maior, adulta, que você já sabe discernir o que é certo e errado, é você agir de má fé. A gente fala de ética, né? Você continuar na parte legal, você continuar pegando o animal na natureza, você continuar vendendo o animal ilegal, você continuar oferecendo um animal doente, você continuar fazendo as coisas erradas, criando sem condições, com maus tratos, pouco espaço, com sujeira, falta de higiene, falta de limpeza. E aí você tem todos os problemas, porque daí o que se mostra quando se apreende alguém desse nível é a realidade que é de poucos, né? E aí aquilo passa a falar, todos os criadores são assim, criam de mau jeito, pegam na natureza e fazem de forma errada, e isso vira uma coisa meio que generalizada. Então, o desafio que a gente tem é falta de informação. Segundo, informação tem, mas elas estão várias, né? Diferentes tipos, porque nós temos lei municipal, nós temos lei estadual, nós temos lei federal, aí eu tenho instruções normativas diferentes, que uma fala uma coisa, outra fala outra. A gente vai procurar uma informação na internet, vai procurar uma informação, acha uma instrução normativa, aí você vai ver aquela instrução normativa, ela foi revogada, ela já não existe mais. E uma outra coisa que a gente tem que entender no Brasil, e o criador principalmente, é a questão da ética. Hoje nós temos, por exemplo, na internet, ou a gente tem uma lei no Brasil, que é a Lei de Proteção aos Dados, em que a gente não pode ficar distribuindo e nem passando dados de ninguém para ninguém. E isso dificulta muito, né? Por quê? A gente tem que se deter. Você vai procurar, por exemplo, dados de alguma informação, de alguma coisa, né, nos órgãos públicos, eles não podem te passar os dados do criador, eles não podem passar a lista
com as informações, quem é o proprietário, quem não é, telefone, contato, porque isso é proibido. E aí eles botam um número, que é um CNPJ só, e você tem que se virar e procurar. Então a gente tem esse problema, né? Vocês estão vendo, toda vez que você entra em algum site, tem lá aceitar os cookies, né? Não é isso? Hoje, qualquer site que você entra, qualquer lugar que você entra, está lá, aceitar os cookies, aceitar as políticas do tal. Porque aquilo ali está autorizando a você fornecer os seus dados para aquela empresa e aquela empresa poder utilizá-los. Então, nós temos isso no Brasil. E a criação é da mesma forma. Então, o criador ele tem que entender que nós temos muitos desafios. Nós somos, assim, uma classe muito desunida, porque nós temos vários segmentos. O criador de canário é criador de canário, o criador de mandarim é criador de mandarim, o criador de calopsita é de calopsita, de periquito australiano é de australiano, quem é criador de ringneck é ringneck, quem é criador de silvestre é silvestre. Eles não se batem, eles não se gostam, parece que não se gosta. A nossa classe meio que cada um quer defender só o seu lado. Se para mim tá bom, tá liberado, ok, vocês se ferrem ali. Tenha meu direito, você vai embora, você se vira do seu jeito. Nós sabemos que nós temos muitos criadores comerciais que não passam informações, que dizem que está proibido a legalização, que você não vai conseguir, que é muito difícil, para não ter concorrente, para não ter disputa, que quem acompanha a gente, acompanha outras pessoas falando de criação de animais, sabe que é um mercado que dá muito dinheiro. Quem tinha criação autorizada, quem era legalizado, o quanto eles faturavam e quanto eles ainda faturam. Imagina a quantidade de gente tentando virar criador comercial e conseguindo as suas licenças. E a outra é encontrar informações e pessoas que realmente vão te orientar da forma correta. Porque até mesmo o órgão governamental, o criador comercial, as pessoas que deveriam te dar a informação correta te dão a informação incorreta, te mentem, te omitem as informações. Então, os desafios são gigantescos, gente. Você que está entrando, que está buscando informações sobre o mundo da criação, você que quer virar um criador, então, primeiro, todo criador, seja muito bem-vindo, a gente tem que falar. Agora, você tem que entender que esse é um mundo perverso, ele é um mundo cheio de desafios. Se você quer ter um animal de estimação, é só comprar um animal de um criatório legalizado, de uma loja com nota fiscal, e ter esse documento e verificar se a loja, se o criador realmente estão autorizados e se a nota é verdadeira. Como é que eu faço isso? Vai no Cefaz, vai no IBAMA, vai na Secretaria do Meio Ambiente, verifica o CTF do cara, você tem tudo online, você pode conferir nota, número de CTF, tudo online hoje, para saber, para ver a veracidade se aquele animal vai. Né? Porque eu tenho gente comprando animal de 10, 15, 20, 30, 40 mil reais, nem sabe se o animal é legalizado, se o animal é verdadeiro ou não. Então, esse é um desafio. Então, entender que é uma atividade que você precisa. Então, primeiro você tem que se informar. Primeiro, estudar qual é o animal que você quer. Se você quer um animal de estimação, você tem que procurar os melhores criadores, as melhores lojas, aquelas que realmente você vai procurar o histórico desses criadores, vai procurar quantos anos eles trabalham com essa atividade, vai lá visitar e ver os animais, como eles estão, qualidade. E aí, se você adquire o seu animal legalizadinho, você pode ter ele por quanto tempo. Hoje, um dos animais aí, eles vivem muito tempo. Nós temos uma melhora muito grande na questão de alimentação, de cuidados. Graças a Deus, nós temos muitos veterinários voltados agora para a área pet, para a área de animais exóticos e silvestres. E isso também é um desafio, porque não é fácil você encontrar. Aqui na minha região mesmo não tem. Então, eu tenho uma região aqui que abrange 300, 400 mil habitantes, não tem um veterinário que trabalhe com animais exóticos e silvestres. Então, se você precisa, não tem ninguém. As pessoas acabam recorrendo às lojas, as pessoas, os criadores, para saber as informações. A gente aqui trabalha, né? Dá essa informação, mas não é fácil. Segundo, se você quer pensar em criar, reproduzir os animais, eu não quero só ter um animal, eu queria ter um casal, eu queria tirar filhotes, eu queria reproduzir. Então, você precisa entender, criador, qual é o desafio que você tem que ter para conseguir a reprodução. Se aquela sua espécie precisa de alguma licença, se aquela sua espécie você tem que ter um cadastro em algum lugar, se aquela sua espécie você precisa ter algum tipo de pagar alguma taxa para poder reproduzir, porque isso é obrigatório. O que eu faço? O filhote nasceu, precisa anilhar? Não precisa? Que tipo de anel? Que tipo de marcação? Esse é um desafio que todo dia, gente que é comerciante, que trabalha, tenta passar para o cliente
que não é simplesmente por que o meu animal é mais caro que o cara vende lá na outra loja a R$ 30 e tu vende a 150. Porque o que eu vendo a 150, ele tem um anel, ele tem uma procedência, ele tem um exame de DNA, ele tem todo um certificado de origem, ele foi criado assim, 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 assado. A senhora sabia que a senhora tem que ter a nota, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, não, o cara não falou nada disso lá, o animal dele nem anel tinha no pé. Então, existe essa diferença. A gente sabe que o ilegal é mais barato, que as pessoas não estão, às vezes as pessoas não estão preocupadas em pagar um animal mais caro que seja legalizado, que é o animal de qualquer jeito, compra de qualquer jeito. Aí, assim, você já está cometendo um primeiro crime, sabendo que você já está fazendo as coisas erradas. Se você tem, e você acabou de receber uma informação que você precisa comprar um animal com nota fiscal e você está comprando um animal sem nota, que o animal precisa ter um anel e um registro, e você está comprando um animal sem anel e sem registro, você já está cometendo um crime, porque você já está fazendo a coisa errada. É aquela velha história. Se o cara na sua frente derruba o celular, você pega o celular para você e não devolve para o cara, você que é a sua ética. Qual é a sua ética? Beleza? Então, um abraço a todos. Não deixe de deixar o like, se inscrever, deixar seu comentário aí. Até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.